11ª Feira Brasileira do Varejo, esse é o FBVcast e eu estou aqui com Giane Guerra para a gente falar um pouquinho sobre as perspectivas do varejo na economia do Brasil e para onde estamos indo. Seja bem-vinda, Giane. Muito obrigada de novo, né? Exatamente. Por ter me convidado para Não, mas é uma participar aqui do honra. podcast. E é bom que faz o quê? 2 anos, né? Porque 2 a gente anos. teve realmente aí um contratempo e eu quero saber como é que tu vê essa perspectiva da Feira Brasileira do Varejo que iria acontecer bem no mês que houve todo aquele problema nosso no Rio Grande do Sul e hoje está aqui superando as expectativas. Vou contar uma história que eu gosto de coisa exclusiva, né? Sim. Como jornalista, eu gosto de coisa exclusiva. Então, é uma história que só eu vi. E quando eu cheguei hoje aqui no evento, que eu vim fazer a mediação de um painel sobre macroeconomia. E quando eu cheguei aqui no evento, eu vi o presidente Arcioni Piva, eu fui cumprimentá-lo, claro, né? E ele estava sem voz, estava com a voz fraquinha. Eu fiquei sabendo que nem o discurso de abertura ele conseguia fazer porque estava sem voz. Ele estava com uma garrafinha de água e uma garrafinha de chá, que ele estava tomando para hidratar, para tentar recuperar um pouco da voz. Mas ele estava falando, daí eu comecei assim, mas por quê? Tu tá gripado, né? Ou porque falou demais. Daí ele disse, acho que é muita emoção. Daí eu fiquei olhando para ele, assim, porque ele falou assim com uma essência, aquilo, eu fiquei olhando, daí ele, é muita emoção. E aí saíram lágrimas dos olhos, real, emoção real, Que gente. Legal. E daí eu fiquei olhando para ele e disse, nossa, eu gosto muito de humanizar a economia, né? Muito mais do que números, quer dizer, tanto quanto números são importantíssimos, mas tanto quanto números mostrar que a economia é humana, né? É. Aliás, economia, ciências econômicas, são ciências humanas, não são ciências exatas. Olha só, eu não sabia. E eu vi isso na emoção do presidente Arcioni Piva. Estou falando Que aqui legal. porque isso me tocou muito mais do que qualquer balanço, recorde, que é super importante. É. Mas ver a satisfação, e eu perguntei por quê, mas exatamente por quê. É aquela coisa de jornalista, deixa eu entender essa tua emoção. E aí ele me disse que era porque ter vindo tanta gente, deles terem conseguido nessa parceria desse ano do Cindy Lojas com o Sebrae trazer tanta gente, isso era, o presidente Arcioni falava que era o objetivo de tornar a feira, a principal feira de varejo da América Latina. Uma feira que começou aqui em Porto Alegre há vários anos, né? Uhum. E ele acha que foi dado um passo muito grande dentro dessa caminhada. E eu senti isso nessa emoção dele, essa conquista. E dele ter conversado com outras pessoas aqui e ter percebido aquilo que todo evento tem que buscar, que é ter um efeito prático no dia a dia dos negócios. O evento Legal. não tem que se bastar por si só. O evento não se basta por si só. O evento tem que depois continuar repercutindo e reverberando por anos, por décadas, dentro daqueles que fazem parte e constroem o público de um evento. Inclusive, essa é uma provocação que eu comecei a fazer esse ano no South Summit, tá? Legal, e realmente os eventos ele tem que levar mais, tem que provocar mais. É uma pergunta que eu estava fazendo para todo mundo. O que tu trouxe de provocação hoje para todos os palestrantes que passaram por aqui? Então, é bem legal e todo mundo ficou muito surpreso da receptividade, inclusive quem não é que veio de fora, Giane, receptividade nossa. Então, isso foi muito marcante, né? Porque apesar de tudo que a gente passou, as pessoas olharam para cá e pensaram, o gaúcho não é tão bairrista, duro, ele é receptivo, isso foi muito legal isso, né? E como é que tu vê a questão econômica desse período que o Rio Grande do Sul está passando e vendo nessa perspectiva dentro do varejo? O Rio Grande do Sul não é uma ilha, né? Nós estamos dentro de um país, dentro de um mundo, e nós temos muita coisa acontecendo mundialmente e nacionalmente também. Eu, inclusive, abri hoje o painel que eu mediei fazendo a provocação sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que foi a notícia com a qual nós acordamos hoje. Também nós estamos dentro de um contexto de mudanças comerciais no mundo. Não sabemos exatamente qual vai ser o acordo de China e Estados Unidos, de que forma isso vai reverberar, se vai ajudar ou não o Brasil. Eu acho que é uma análise rasa dizer que vai ajudar ou que vai piorar. Eu acho que vai depender de cada segmento. Pode ser que nós tenhamos aí um avanço no acordo com a União Europeia, o que é ótimo, né? Para a maior parte dos setores econômicos do Rio Grande do Sul é ótimo. É um mercado ótimo. Para alguns vai ter uma concorrência, como o de vinhos, no caso de avançar esse acordo, porque eles fazem vinhos bons e competitivos, né? Então, mas eu sou jornalista e o que eu vou dizer pode ser colocado sob suspeita, porém eu defenderei sempre que é quem tem informação e quem busca informação consegue reagir antes, seja um movimento ruim ou um movimento bom, econômico, mundial, nacional, local, daqui.
né? Nós tivemos, vou pegar a enchente, que tu fez essa provocação, né, Vargas? No ano passado nós tivemos a enchente. E o varejo do Rio Grande do Sul foi o que mais vendeu no país. O que mais teve crescimento de vendas no país. Olha só. A venda do comércio do Rio Grande do Sul no ano passado cresceu mais de 8%, o maior crescimento do IBGE. Uau. E nós tivemos a maior tragédia da história do Estado. O que aconteceu? Quem é que vendeu? Quem é que entendeu o que se precisava naquele momento e vendeu? Quem é que identificou as políticas econômicas que estavam sendo lançadas naquele momento e surfou nessas políticas econômicas de liberação de auxílios pelos governos, né? Quem é que identificou que estava precisando se vender material de construção, que estava precisando se vender material de limpeza, que estava tendo reposição de roupa que as pessoas tinham perdido, que estava tendo venda para doação? Quem é que fez kits para doação? Quem é que fez kits de cesta básica? Quem é que fez kits de limpeza com aquele rodo que tira lama? E vendeu. Nós tivemos empresas que tiveram que ampliar a fábrica. Porque tiveram que atender demanda de produtos que não estavam conseguindo vir de fora por causa dos problemas nas estradas, mas que eles conseguiriam atender. Né? Então, assim, que oportunidades que tu tem mesmo no problema. É economia da dor, mas é um fato que ela se movimenta. Sim. Então, tu tem que olhar para ela. Durante a pandemia, gente, a economia não quebrou. Algumas pessoas quebraram, algumas empresas quebraram, ficaram pelo caminho, mas a economia não quebrou porque muitas empresas antenadas viram o que estava se demandando naquela época. Se abriu o atacarejo loucamente, porque as pessoas estavam comprando para cozinhar em casa, se vendeu muito móvel, porque as pessoas estavam querendo ficar mais em casa, estavam ficando mais em casa e queriam ficar num lugar mais legal, foram para um apartamento maior. Quem é que se identificou esse movimento econômico e comportamental que estava acontecendo e surfou nessa onda? Então, assim, esses eventos tem essa função também. Tem a função de proporcionar negócio, tem a função de trazer a Jeane, a Patrícia Palermo da FEComércio, o Oscar Frank da CDL e nós fazermos um evento sobre macroeconomia falando de coisas que aparentemente são ruins. Eles vieram aqui falar sobre aumento de imposto, sobre inadimplência. Mas assim, te liga no que está acontecendo e adapta o teu negócio, é isso. Sim. Eu acho isso bem interessante. Tu fala, inclusive, pela própria Feira Brasileira de Varejo, que está com mais de 70 horas de conteúdo. De pessoas virem se informar e se preparar para o mercado. Inclusive temos uma loja Tendência aqui dentro mostrando isso. Então, pela tua perspectiva hoje, a questão de nós estarmos sabendo o que está acontecendo é estarmos preparados para oportunidades e não pensar no copo menos cheio, assim, mais cheio. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser otimista, porque eu acho que o otimista é meio bobo, né? Falei. Pronto, falei. Mas eu também não sou pessimista, cuido para não ser pessimista, né? Embora eu tenha aquele meu pezinho no mercado financeiro, o mercado financeiro sempre gosta de ter aquela precaução pessimista. Sim. Eu gosto de dizer que eu sou realista torcedora. Eu não olho o copo nem meio cheio nem meio vazio. Eu olho que o copo está pela metade. É fato. Como é que a gente faz para encher? Né? Nós conseguimos deixá-lo pela metade. Beleza, como é que faz para encher? Né? Então, assim, eu gosto de ser realista, né? Eu sempre com o meu noticiário eu tento ser realista. Eu não fico catando, tem que dar notícia boa, tem que dar notícia boa. Acho que eu já me senti meio jornalista boba se eu fizesse isso. Eu disse, não, tem notícia boa, notícia, vai ser dada. Notícia ruim, vai ser dada. Informação é essencial para planejamento. Exato. Eu vejo às vezes, uma coisa que me dá muita tristeza, quando eu vejo algumas pessoas que são referências nos seus setores, que acabam não tratando dos assuntos de forma realista, que tem um problema, que isso aqui é um problema, que é um gargalo setorial, ou que é um gargalo de negócio, ou que é um gargalo de governo, de política pública. Existe esse gargalo, mas a pessoa não quer falar porque, aí vai dar uma sensação ruim. Gente, tu tem que ser realista, ainda mais quando tu é uma pessoa que é referência de informação. Seja eu como jornalista, seja um presidente de entidade, seja alguma autoridade pública, tu tem que falar a real, para que as pessoas, os negócios consigam se preparar para aquela situação, tá? Então, tem um problemão, temos uma enchente, temos uma pandemia, a gente sempre vai ter crise, sempre vai ter, uma atrás da outra, uma em cima da outra, 2, 3 ao mesmo tempo. E quem tem informação e consegue lidar com estes momentos, enxergando as oportunidades, não é ser otimista, é ser realista que olha a oportunidade. Tá? Então, isso é que eu acho que funciona. Conversando com muitos empresários e muitas empresas, acompanhando negócios tanto tempo, eu percebo que essas pessoas que têm essas sacadas, assim, que são mais reais, elas conseguem surfar melhor nos problemas e ir se dando bem. Agora uma pergunta bem provocativa para ti.
Num mundo em que a gente tem tanta informação, aonde eu acho a informação certa e de verdadeira para eu seguir o caminho? Nas minhas colunas, posso fazer esse merchan? Deve, Não deve. gosto de merchan, mas vou fazer esse merchan. Isso é um desafio para a gente, para nós jornalistas, tá? A gente, às vezes, tem que lidar, e eu tive que, inclusive, mudar muito a minha forma de informação, para a minha forma de levar a informação, para que ela tivesse mais credibilidade ainda, para que ela não fosse confundida com coisas que são espalhadas, por exemplo, por influenciadores que têm outros interesses por trás. Sim. Tu tem que buscar informação em alguém que não tenha conflito de interesse. Eu faço isso quando eu vou buscar pessoas para falar comigo e me passar informações e análises sobre assuntos. Né? Porque eu sou uma jornalista, eu tenho as minhas opiniões, mas eu também reverbero opiniões dos outros e análises dos outros. Então, por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo. Gripe aviária. Eu gosto de assunto factual, né? Gripe aviária, tá? Gripe aviária tem várias nuances. Sim. Né? Então, tu tem um setor econômico que é super impactado. Tu tem, né? Tem o setor econômico que é super impactado. Então, ele vai dar o viés de negócios, que são importantes. É a nossa economia. São muitos empregos, arrecadação de impostos, né? Muitas empresas envolvidas nesse setor econômico. Mas eles não são exatamente a instituição mais adequada para dar orientações sobre transmissão, e tudo certo, tá? E tudo certo. Então, com quem é que tu fala sobre transmissão? Tem menos conflito de interesse? Os pesquisadores, os virologistas, os infectologistas. Exato. Então, cada coisa no seu quadrado. O pessoal do setor econômico fala sobre o impacto financeiro. Esses profissionais de saúde, de pesquisas, biólogos, né, eles falam sobre a transmissão do vírus, da gripe aviária. Né? As autoridades falam sobre os sistemas de inspeção. Os outros podem falar? Podem e devem falar sobre isso também. O setor econômico pode falar sobre inspeção, falar sobre transmissão, né? O profissional de saúde pode falar sobre a fiscalização dos aviários, pode, mas assim, tu tem que entender qual é a origem daquela informação, ter um pouco de perspicácia sobre o conflito de interesses que envolve aquilo, e aí tu busca informação e te alimenta e toma tuas decisões a partir disso. Né? Eu, com o meu trabalho de jornalista, às vezes eu descubro novos lados com o decorrer da informação. Né? Eu dou uma informação e alguém chega e diz assim para mim: Jane, não é bem isso aí. Por que não? Eu, como jornalista, eu tenho que ouvir. Eu sou arena, né? Eu tenho que ouvir todos. Por que não? Daí, dependendo do que ele diz, aquilo faz sentido, e às vezes é um viés que eu não tinha pensado. Daí, com isso, a gente vai crescendo. Então, eu sugiro que as pessoas busquem fontes que não têm conflito de interesse para aquela informação específica, que pode ser que na outra situação, na outra informação, aquela fonte que não serviu antes serve na próxima. Exato. Que busquem jornalistas, canais de comunicação, entidades setoriais e marcas, por que não marcas, né? Porque até é um papel, inclusive, de consumidor, né? Que tu tem dentro da tua força e do teu poder de consumidor, de consumir, impulsionar, estimular marcas que tenham o mesmo propósito e os mesmos cuidados que tu gostaria de ter. Se tu é uma pessoa preocupada com o meio ambiente, procura marcas que tenham esta mesma preocupação. Se tu é uma pessoa preocupada com mão de obra, com trabalhadores, busca marcas que tenham esse tipo de atividade. Né? E pesquisa relatórios, busca notícias, canais confiáveis, canais que erram menos, todo mundo erra, mas canais que erram menos. Eu acho que isso é um filtro que no futuro pode até reduzir um pouco esse turbilhão de informações que nós recebemos agora. Porque se as pessoas ficarem mais restritivas, mais cuidadosas com o que elas consomem, quem está passando a informação vai ter que ser mais cuidadoso, e quem não for vai cair já fora do jogo. Vai ter que ter mais responsabilidade, né? Perfeito. Jane, um prazer imenso te ter mais uma vez na Feira Brasileira do Varejo. Com certeza vamos ter você novamente na próxima feira e vamos ter sempre a tua presença, sempre brilhante e maravilhosa. Muito obrigado. Que isso, muito obrigada. Adoro falar sobre esses assuntos sobre os quais tu me provocou. Legal. Obrigado mais uma vez. Esse é o FBV Cast.